Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de vermos um novo e belo dia no Senhor. Hoje, 18 de julho de 2025, que maravilha, né? É um dia extremamente especial para mim e para minha família. Por quê? Porque é aquele momento que a gente começa o devocional já dando gratidão a Deus por uma data especial, que é o aniversário do meu irmão Itamar, que acredito eu que está há mais ou menos, acredito que 20 anos, que tomou a decisão de andar nos caminhos do Senhor. Quando eu falo tomou a decisão, é que o Senhor o resgatou do lamaçal, que era a sua vida, que ele havia, nessa época, ele jovem, andava caminhando, vamos dizer assim, as vias da morte, né, as vias das iniquidades, das imoralidades, dessas imperfeições da vida. E eu estando lá em Rondônia, no ano de 2005, ele me liga e diz assim: meu irmão, para mim, eu aceitei Jesus Cristo como Senhor da minha vida, me converti. E aquilo foi uma grande alegria para mim, e isso vem perdurando há 20 anos, e graças a Deus ele tem recebido o lado, vamos dizer assim, não tem quando o cristão recebe a prosperidade de Deus, as bênçãos de Deus, quando está andando no seu caminho, esse é o lado do evangelho que meu irmão tem vivido, mas tem vivido com temor e preparado o seu coração para, de repente, os tempos de angústias que possam se fazer presente e ele esteja firme. Maravilha, parabéns, feliz aniversário, meu irmão, que Deus te abençoe, que você continue cuidando da sua família e da sua prole e daqueles que você ama e que necessitam da tua presença. Fica com Deus. Nós continuaremos hoje na nossa meditação em Salmos, hoje Salmos 44, e a gente vai iniciar a nossa devocional no versículo 9. Mas agora tu nos rejeitaste e nos confundiste, e não sais com os nossos exércitos. Que danado isso, né? Que coisa estranha, né? Nós temos aqui que o salmista, e dentro do contexto do que é o Salmo, os estudiosos atribuem esse salmo aqui aos filhos de Corá. Eu sempre evito fazer essas relações, dizer que é dessa forma de que os estudiosos dizem, que eu não consigo essas informações no texto bíblico. Então são pessoas que aprofundam-se na busca dos conhecimentos, na cultura desse povo, e ela vai buscar. E a gente vê que o cenário aqui é um cenário intrigante, porque o salmista afirma que Deus, olha só, que Deus rejeitou, mas não rejeitou o cidadão, mas está rejeitando uma questão de povo, uma questão de nação, ele está rejeitando a nação de Israel, e cria confusão, né? Cria um embaraço, cria dificuldades, cria a dificuldade de união, e diz assim, ó, e não sais com o nosso exército, ou seja, o Senhor não luta a luta do povo de Israel. E ao mesmo tempo que ele se dói, porque o Deus deles abandonou ele de certa forma, ele nos versículos 20 e 21, ele questiona a Deus de certa forma, porque ele não entende o motivo do porquê Deus estava fazendo isso contra o seu próprio povo. Se nós esquecermos o nome do nosso Deus e estendermos as nossas mãos para um Deus estranho, porventura não conhecerá Deus isso, porque ele sabe os segredos do coração. O interessante é que o salmista coloca essa posição. Por que ele coloca essa posição? Porque ele afirma que o povo de Israel, ele anda em retidão, ele anda, vamos dizer assim, nos caminhos do Senhor, ele anda em retidão, ele anda em clamor, ele anda em comunhão, ele anda em fidelidade. E aí, essa situação do Senhor não lutar as lutas dele é uma coisa que cria um conflito muito grande. E isso não é nada diferente das nossas vidas. Quantos cristãos, quantos de nós, às vezes não tem uma vida de fidelidade ao Senhor e parece que o Senhor virou as costas pra gente, fazendo com que a gente olhe para os ímpios, olhe a prosperidade dos ímpios, olhe como eles se desenvolvem e a gente vê uma vida aparentemente de miséria. Por que aparentemente? Porque o Senhor está conosco, mas a forma como ele está lidando com a gente na situação parece que é lidando com alguém que vive em pecado. E ali naquele momento de extrema angústia e total humilhação, ele questiona Deus novamente, falando: desperta, Senhor, por que tu dormes? Por que tu abandonaste o teu povo? Por que tu rejeitas o teu povo? Porque ele está totalmente inconformado com aquela situação. Ele não entende o porquê Deus está fazendo aquilo com eles. O mesmo Deus que deu a terra a eles, o mesmo Deus que garantiu a segurança deles, o mesmo Deus que garantiu vitória, agora estava tirando tudo deles sem dar um motivo. Quer dizer, com certeza Deus avisou por meio de profetas e coisas assim, mas eles não escutaram. E agora eles se sentem totalmente abandonados. É como se... parafraseando aqui para os dias atuais, nós normalmente, por exemplo, quando nós estamos falando com um amigo nosso e do nada esse amigo para de falar com a gente. Esse amigo deu sinais de que nós fizemos alguma coisa errada e que isso ia trazer consequências, mas nós não escutamos, nós não estivemos com os ouvidos atentos àquilo. E aí, de repente, esse amigo vai embora. Nesse caso, esse amigo seria Deus, esse amigo que os abandonou. E aí ele diz: Senhor, por que tu fazes isso? Em versículos anteriores. Por que tu fazes isso, Pai? Tu tá humilhando o teu povo, você está vendendo o teu povo a troco de nada, porque você não está ganhando nada de valor com isso, você não está ganhando riquezas, ou você não está ganhando mais valor perante dos povos ímpios, você só está sendo cada vez mais degenerado com a humilhação do teu próprio povo. E essa sensação, ela é intrigante, ela é angustiante, porque pode fazer com que nasça no coração daquele filho de Deus, ou daquele que serve a Deus, como se Deus fosse alguém que vamos dizer assim, que parece não se importar, fosse até assim um Deus mau, um Deus injusto, e não é realidade. E tanto que não é realidade, que logo no começo desses salmos, você vai ver ali entre o versículo 1 e até o versículo mais ou menos 8 ali, né? Você vai ver que eles vão trazer gratidão, vão rememorar os grandes feitos do passado, mas não os grandes feitos do passado dos seus pais. Eles dizem que os seus pais conquistaram vitória, eles dizem que os seus pais, mesmo tendo armas, mesmo tendo, vamos dizer assim, a capacidade da luta, mas aquilo não garantiria as vitórias para aquele povo, para a nação de Israel, se o próprio Deus não estivesse com eles nas lutas. Né? Se o próprio Deus não fosse o Deus da batalha, se o próprio Deus não guerreasse as lutas ali. Ou seja,
eles muito claramente, eles é uma nova geração desse povo de Israel, mas eles têm a plena consciência que eles são dependentes da presença do Senhor e que o Senhor lute as batalhas deles. Então a gente vê isso muito claramente. Mas aí ele se vê numa situação em que o Senhor parece que está virando as costas e abandonando o povo de Israel no campo de batalha. E então o salmista encerra o salmo nos versículos 25 e 26, dizendo: pois a nossa alma está abatida até o pó, nosso corpo curvado até o chão. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Aqui ele clama ao Senhor desesperadamente para que Deus possa olhar para eles como os escolhidos novamente, para que Deus possa olhar para eles como filhos, como alguém que tem extrema dependência e que sem ele não conseguirá sair daquele momento de horror. E é importante a gente olhar esse salmo com uma profundidade e trazer um pouco ele para a aplicação da nossa vida nos tempos atuais, porque aqui a gente está vendo a comparação, o andar de uma nação, pelo menos nesse tempo, que aparenta aqui dentro do texto, é que a nação ela está recebendo o castigo, ou está recebendo a correção, está recebendo a justiça, ou seja, a vontade do Senhor está sobrepondo sobre eles, mas de uma nação que aparenta estar servindo ao Senhor, está no caminho. Não é nenhuma nação que por muitas vezes a gente vê que o povo de Israel se rebelava contra o Senhor, mas não é dessa forma. Quando você vai lá no versículo 17, ele vai dizer assim, tudo isso nos sobreveio, todavia não nos esquecemos de ti, nem nos ouvemos falsamente contra o teu conserto. E aí ele continua no 18, o nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas. Ou, muito claramente, a nação anda nos caminhos do Senhor, mas o Senhor tem algum propósito que eles não entendem, semelhantemente àquilo que Jó no seu sofrimento não entendia, o agir de Deus, muito claramente em que Deus usava o sofrimento de Jó para mostrar a fidelidade de Jó, mas era muito insano para Jó, muito, muito difícil. E essa situação, esse povo está passando aqui. E o que é importante para nós? Irmãos, isso é a nossa vida. Isso é a nossa vida. Tenho certeza que em algum momento, ou por diversas vezes, ou até mesmo agora, você pode estar se sentindo abandonado por Deus. Mas isso é uma inverdade. Não é uma inverdade? É uma total inverdade. Por que é uma inverdade? Porque Deus está conosco em todos os momentos. Porque seus próprios atributos da onipresença de Deus, ele nos permite a gente ter a certeza que ele está conosco. E ele sabe do nosso sofrimento através do outro atributo que seria a sua onisciência. Nós podemos muitas vezes achar que ele está em silêncio. Mas nós também podemos nos atentar que não é o silêncio de Deus, são os nossos ouvidos espirituais se fechando à voz de Deus, porque nós estamos passando pelo momento de dificuldade e nós já não acreditamos em Deus, nós já não temos a fé em Deus que nós deveríamos ter. Mas como Jesus diz, a nossa fé é do tamanho de um grão de mostarda. E por mais que ela seja apenas desse tamanho, Deus ainda nos ama e acredita no amor que nós temos por Ele. Maravilha, né? Eu me sinto abençoado e me sinto mais abençoado ainda, irmãos, se você que acompanha os nossos devocionais, hoje nós estivemos aqui com a participação da Emily Braga, né? A minha filha, e pensa que o quanto é gostoso fazer um devocional em família. Esperamos que humildemente essa mensagem possa te inspirar, possa te conduzir ou possa te mover para ter o interesse pela palavra do Senhor, pelas coisas do Senhor. Sabemos das nossas limitações em preparar o devocional, tem devocionais muito mais especiais, mensagens muito mais profundas aí, mas que por mais simples que seja, ela é feita com amor, ela é feita com prazer, e a gente busca que você possa se despertar e caminhar verdadeiramente dia a dia na presença do Senhor. É importante você entregar a sua vida, reconhecer o Senhor como seu Senhor e Salvador. Ou seja, tua boca confessa, teu coração e com teu coração creia que o Senhor é o único que liberta, é o único que nos sustenta. Tá bom? Amém. Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso, abençoado, que cuide da tua família, que Ele possa estar conosco por todos os tempos, pelos séculos dos séculos, conforme a tua palavra, e que Deus nos cuide, irmão.